negra avança, ninguém fica para trás. Esse era o lema de centenas de pessoas na Marcha das Mulheres Negras em julho de 2018, em São Paulo. Mulheres negras marcharam contra o racismo e pelo bem viver no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola. Julho também é o mês de celebrar a trajetória de uma das mulheres que até hoje influencia toda essa geração, a saudosa Lélia Gonzalez. Lélia foi além do seu tempo, conseguiu apontar o racismo e o sexismo existentes na sociedade brasileira. Foi uma das primeiras mulheres negras a ter voz e vez em seminários e encontros internacionais de mulheres aqui na América Latina. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Lélia, sim, a mulher negra no cinema, na televisão e no teatro, existe uma dificuldade, uma diferença? Claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? Que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? Entrando aí também, fazem da mulher negra este ser assim, né? que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Intensa por natureza, a nossa convidada de hoje é criativa, inspiradora e bem-humorada. Iniciou suas ações sociais por volta de 2003 numa rádio comunitária com o grupo Melanina. De lá para cá, desenvolveu vários projetos de arte, cultura e educação voltados para a comunidade negra. Na TV, como atriz, participou de vários comerciais, fez participações em novelas, minisséries. Recentemente, esteve no ar em produções da Rede Globo de televisão, nas novelas Malhação, Pega Pega e Força do Querer. No finalzinho de 2018, gravou outra produção da emissora, a terceira temporada da série Sob Pressão, a ser exibida em 2019. Já no cinema, atuou nos filmes Última Parada 174, de Bruno Barreto, e no curta Quebrando as Pernas, Boa Sorte, de Lucas N. Hoje vamos conversar com a atriz, produtora, pedagoga e mãe de Osíris, Jana Guinon. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu já estou para vir há um tempão e finalmente a gente conseguiu encaixar a agenda. Isso aí. E, Jana, começa contando pra gente sobre a questão da maternidade, né? O que mudou na sua vida? Como a maternidade impactou a sua visão de mundo? Ai, gente, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ser mãe de Osíris. Porque a maternidade, ela traz um novo olhar para o mundo. O mundo fica muito mais colorido. Ter o olhar de mundo através do ponto de vista de uma criança faz a gente ter o brilho nos olhos. E eu sempre falo, se você perdeu o brilho dos seus olhos, procure as crianças e os sonhadores também. Pode me procurar, gente, por favor, porque eu tô aqui para resolver isso. Você se intitula sonhadora, não é isso? Sonhadora em ação. E qual é a diferença? O que isso significa? É, porque existe o sonho que você fica sonhando e não faz nada, e o sonhador em ação é que eu sonho e faço. Então, assim, todas as coisas que eu me propus a fazer na minha vida, eu fiz. Eu sou uma eterna sonhadora. E eu adoro incentivar as pessoas que sonham, sabe? A gente vive num mundo que tem feito de tudo para nós perdermos as nossas esperanças, perdemos a vontade de sonhar, de ficar empurrando a vida com a barriga. E eu venho justamente contra a maré disso tudo, porque eu não quero isso para mim, na verdade. E é por isso que as suas ações, elas giram muito em torno do fortalecimento da identidade racial? É porque, assim, desde a época que eu era coordenadora da estima ativa, então a gente já falava eu falo, gente, isso é o tal do autoconhecimento. Quando você começa a trabalhar a sua autoestima, que é uma coisa que eu tenho pontuado bastante hoje, eu já mudei um pouco o viés, eu estou indo para a questão da memória viva, que não adianta você
ter o autoconhecimento se você não buscar história, não buscar memória. E hoje eu estou pautando muito na grande importância da memória viva, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço a muitas mulheres que fazem parte do movimento de mulheres negras, né? A galera do movimento negro, que me deu a possibilidade da minha voz ecoar. Então, assim, para mim, eterna gratidão por eles. Se não fossem essas pessoas, com certeza, a gente não teria o poder de fala que temos hoje. E essa memória que você tanto fala, em que projetos, né, ela apresenta esse engajamento? Por exemplo, na estimativa, como Nômades Culturais, Transando Ideias, Cinemativa, como é que esse engajamento acontecia? Na verdade, assim, a estimativa ele foi um projeto de excelência que tinham outros subprojetos, e o que mais era pautado, acho que é o que eu tenho mais orgulho, eu tenho orgulho de todos, mas o Transando Ideias. A gente sabia que o Transando Ideias existia, mas existia a DAI antes do Transando Ideias. E eu sinto muita falta disso das pessoas acharem que estão inventando a roda, quando, na verdade, várias outras pessoas já fizeram isso. E eu lembro que eu me achava, tipo, estimativa, inventei a roda. E aí, quando eu fui estudar, hoje eu cuido do blog da doutora Helena Teodoro, e eu tenho praticamente um acervo da Helena Teodoro na minha casa. E eu falei assim, gente, a Helena, em 1980, já estava fazendo um programa, um programa de rádio junto com o Mestre Didi, com uma grande audiência, e eu achando que estava inventando a roda em 2005. Se de repente eu soubesse da Helena, dessa trajetória mais tempo, com certeza, ao invés de achar que eu estou começando na página 1, eu estava na página 100. Então, assim, o sistema faz com que a gente entenda de que a gente está começando agora e sou eu que vou salvar o mundo, quando, na verdade, tudo que está acontecendo foi feito por alguém, por várias pessoas antes da gente. Eu lembro também que na estimativa já tinha um pilar em relação a isso. Talvez não exatamente com esse nome de memória, mas já tinha uma saudação, uma referência a quem já, né, havia feito algum tipo de trabalho. É legal falar para quem, de repente, não conhece o que foi, o que é a estimativa de projetos como Transando Ideias, como é que eles eram desenvolvidos, quais eram os pilares. Na verdade, a estimativa ela surgiu em 2005. Quando falou do Melanina, eu fiquei tão feliz que foi realmente... Eu comecei dentro do movimento do hip-hop através das rádios comunitárias. Então, assim, depois veio a estimativa, porque eu passei a ser apresentadora de um programa de TV de uma grande estatal. E aí trabalhava 2 vezes na semana e sobrava tempo. Falei, opa, vamos ocupar esse tempo para o mundo. E como eu tinha na época... Eu me formei em teatro na Lagoa, e na Lagoa a gente não tinha uma plateia. Eu chegava no palco e olhava, cadê meu povo? E é muito ruim você se sentir sozinha no espaço. E a estimativa surgiu justamente desse momento, né? Dessa solidão nos espaços em que eu frequentava. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Na verdade, assim, vários projetos que eu sempre brinco e falo, várias mulheres saíram do armário dentro desse período, né? Eu, inclusive, saí do armário. E o que significa isso, sair do armário? Sair do armário, na verdade, é quando você começa a ter pertencimento da sua própria história. E dentro desse contexto, eu sempre falo, gente, depois que sai do armário, ninguém volta mais. Não dá para recuar, que é até a frase... que quando a gente vai para frente, ninguém fica para trás. Então, assim, dentro desse contexto, o sair do armário é me redescobrir. Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade que a gente se descobre negra. E tornar-se negra. De Neuza Santos Souza. Então, assim, dentro desse contexto, foi a melhor coisa que eu fiz, porque... A partir dali eu comecei a buscar essa história, buscar essa memória. Eu tenho o privilégio de ter contato com mulheres negras, as minhas mais velhas, que são pessoas fundamentais para a minha vida, né? Doutora Helena Teodoro, Criseli Ferreira, Wanda Ferreira, Lúcia Xavier, eu esqueci o nome, Ilé Ferraz. Então, assim, são mulheres
que em 2013, quando eu estava numa depressão, que eu tinha esquecido de tudo isso e entrei numa depressão, elas foram as mulheres que disseram: a gente não vai deixar você desistir. E aí hoje eu tô aqui, meu amor. E isso também me remete a um momento muito interessante que a gente vive hoje, que se fala muito de empreendedorismo. Mas o Transando Ideias já desenvolvia isso de uma certa forma, né? Muitas mulheres passaram a ter sua renda a partir da trança, que faziam apenas por prazer, e passaram a fazer como uma profissão. Foi isso, né? Sim. Nossa, o Transando Ideias foi um projeto assim que... Né, à toa que a gente tem muitos vídeos, né? Mas eu acho também que é importante pontuar, porque a nossa entrevista aqui, ela tá quase virando um chazinho entre nós, né, querida? Papo de amigas. Porque a gente já fez tantas coisas juntas, né? Então, assim, pra mim é um grande prazer estar sendo entrevistada por você, ainda mais no CUT, né, meu amor? Significa que eu fiz um negocinho legalzinho no movimento. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. E você pode confirmar isso, até mais do que eu, né? Porque era o Transando Ideias e o programa Reconhecer. Sim. Que, na verdade, o programa Reconhecer, na época, na época, só tinha um grupo na Bahia e nós. Então, assim, eu hoje, quando eu vejo a galera, todo mundo lá no YouTube, fazendo seus programas de TV, eu acho o máximo. E eu falo assim, gente, se eles soubessem que a gente tentou isso lá atrás, né? Sem condições, sem dinheiro, sem nada. E aí eu falo assim, gente, com certeza, eu tenho certeza absoluta que a gente tem produções maravilhosas, mas a gente não pode deixar de levar em consideração a história, a memória. É isso, Jana. A gente dá um tempinho aqui no nosso bate-papo e já a gente volta.